Olá pessoal, tudo bem? A novela tá pegando fogo, vamos ficar por dentro dos acontecimentos em mais um capítulo. Mas antes deixe seu like e me diga o que acha da novela. Carlos Daniel comenta com Rodrigo que Paola comprou um carro especial e afirma que ela terá que se virar para pagar. Rodrigo revela que quem pagará será Paulina do próprio dinheiro. Carlos Daniel demonstra surpresa com isso e se mostra incomodado ao dizer que Paulina perdeu a vergonha. Em seguida, Rodrigo informa que Carlinhos será internado no colégio na segunda-feira, decisão que Carlos Daniel mantém com firmeza. Ele critica Paulina por sair para jantar com seu novo namorado e levar Carlinhos junto, o que, segundo ele, é um erro. Rodrigo defende Paulina, dizendo que seria pior deixá-lo sozinho e que ela tem o direito de reorganizar sua vida, embora concorde que talvez fosse melhor esperar até o internato. Mais tarde, Paulina tenta se justificar dizendo que foi o doutor Serrano quem ofereceu o jantar de despedida a Carlinhos. Paola, ao saber do ocorrido, insinua que Carlos Daniel expôs o filho a uma aventureira ao deixá-lo aos cuidados de Paulina. A vovó Piedade, no entanto, defende Paulina com firmeza, afirmando confiar nela e que se estava com o menino e outra pessoa, nada de condenável aconteceu. Rodrigo revela que Carlos Daniel, Paola e Leda foram os responsáveis por encontrar Paulina no restaurante. Carlos Daniel tenta se justificar, mas Rodrigo lembra que assim como ele, Paulina também tem o direito de sair com quem quiser. Paulina lamenta ter perdido o controle, mas explica que aceitou o jantar do Dr. Serrano por respeito e gratidão. Ela tenta amenizar a situação, mas confessa que ficou incomodada ao vê-lo com Leda. Carlos Daniel se prepara para ir à fábrica, pois começará a perícia. Rodrigo o aconselha a ter paciência e evitar confrontos com Willy, lembrando de que o envolvimento passado entre Willy e Paola é do conhecimento dele. Carlos Daniel, por sua vez, deixa claro que não está disposto a ceder mais. A Adelina, indignada, reclama com Piedade sobre a presença de Paola e o veneno que espalha pela casa, além da tentativa dela de colocar a vovó contra Paulina. Ela relata que Paola afirmou ter visto Paulina com um amante e Carlinhos no restaurante. Piedade relativiza, dizendo que Paulina é livre e não teria feito nada imprudente. Ela reconhece que o namorado de Paulina pode continuar a procurá-la após Carlinhos ir para o internato, o que a preocupa, pois acredita que Paulina só pode se casar com Carlos Daniel. A Adelina questiona se ela ainda tem esperanças, e Piedade responde afirmativamente, crendo que no final eles se casarão. Em outro ambiente, Paola confessa que tentou envenenar a vovó Piedade, mas sem sucesso. Ela se diverte contando que encontrou sua irmã gêmea com o namorado e que Carlos Daniel ficou furioso. Satisfeita por provocar ciúmes, diz que manipulou a situação para irritá-lo e se divertiu com isso, zombando da relação entre Paulina e o novo namorado. Rodrigo demonstra preocupação com a possibilidade de Carlos Daniel perder o controle e brigar com Willy, que está cada vez mais irresponsável. Para piorar, Leda continua frequentando a casa, o que aumenta o estresse de Carlos Daniel. Há o receio de que ele, enfraquecido emocionalmente, ceda ao assédio de Leda. Em outro momento, Edmundo encontra Leda e estranha sua presença. Ele expressa incredulidade diante da possibilidade de Carlos Daniel voltar com Leda, mesmo que esteja cansado e emocionalmente abalado. Afirma com convicção que Carlos Daniel jamais deixará Paulina para ficar com ela. Em seguida, Edmundo diz que irá visitar Patrícia. Ao ser questionado sobre os sentimentos dela, ele revela que se declarou, mas que ela respondeu que seu coração pertence a outro homem, Carlos Daniel. No entanto, Edmundo acredita que Carlos Daniel já não a ama mais, pois a mandou se afastar da casa. Por isso, conclui que o caminho está livre para ele conquistá-la. Patrícia recebe uma visita e fala sobre a situação de Carlos Daniel. Ela diz que ele está pior do que nunca, sobrecarregado emocionalmente, principalmente por conta da presença de Paola e Leda, que parecem estar unidas. Na fábrica, os funcionários Felipe e Guilherme estão se preparando para receber os peritos, com instruções para dar informações precisas. Willy aparece, dizendo que está ali para supervisionar a perícia e evitar que os Bracho o prejudiquem. Ele vê Carlos Daniel como um inimigo e demonstra desconfiança total. Rodrigo compartilha com Paulina sua preocupação com um possível conflito grave entre Willy e Carlos Daniel, expressando um forte pressentimento de que algo terrível pode acontecer entre os dois a qualquer momento. Paulina recebe uma ligação da vovó Piedade. Ela repreende a neta por não manter contato, dizendo que apesar de Paola estar em casa, Paulina deveria lembrar que a verdadeira dona da casa é ela, Piedade. Paulina tenta se explicar, dizendo que pensa nela constantemente, mas tem receio de ligar.
A conversa muda de tom quando a vovó pergunta sobre o suposto namoro de Paulina com o advogado Edmundo Serrano, informação que ouviu de Carlos Daniel. Paulina admite ter dito que se casaria, mas não mencionou com quem. A vovó, então, a proíbe de pensar em outro homem e insiste que ela ama seu neto, Carlos Daniel. Em paralelo, Stephanie expressa preocupação a Patrícia sobre a presença de Willie na fábrica, onde ele aguarda a chegada dos peritos para a perícia. Stephanie conta que Willie está paranoico, achando que os irmãos querem roubá-lo, e saiu ameaçando, dizendo que Carlos Daniel se arrependeria, pelo pouco tempo de vida que lhe resta. Assustada, ela teme que ele esteja armado. As duas vão procurar o revólver, mas não o encontram. Stephanie tem certeza de que Willie o levou e teme uma tragédia iminente. Enquanto isso, na fábrica, Carlos Daniel tenta impedir Willie de mexer nas coisas antes da chegada dos peritos. Willie, desconfiado, acusa os irmãos e Paola de quererem roubá-lo. Os ânimos se exaltam. Logo depois, a tragédia se concretiza. Há um tiro. Verônica avisa Rodrigo que Willie atirou em Carlos Daniel, que agora está inconsciente e ferido no chão, com um tiro no estômago. Willie fugiu logo após o disparo. Stephanie recebe a notícia por telefone e entra em desespero, acreditando que seu marido matou seu irmão. Rodrigo ordena que levem Carlos Daniel imediatamente para o hospital e manda chamar a ambulância. Ele pede para avisarem Paulina, que é localizada por telefone no hotel. Ao saber do ocorrido, Paulina orienta que levem Carlos Daniel ao Hospital Central, o mesmo onde Carlinhos foi atendido, e pede que Rodrigo vá com ele, enquanto Verônica fica cuidando da empresa e suspende a perícia. Em casa, Stephanie tenta se acalmar para ir até a fábrica. Ela é amparada por Catarina, que fica com o bebê. Stephanie tem um pressentimento confirmado pelos fatos e se desespera. A Adelina recebe a ligação de Verônica confirmando que Carlos Daniel foi ferido a tiros. Em pânico, ela se apressa para avisar a vovó Piedade, enquanto lamenta a tragédia. A sequência termina com a chegada dos paramédicos que pedem passagem para transportar Carlos Daniel em estado grave, reforçando o clima de urgência e tensão. Vovó Piedade entra em desespero ao saber, por meio de Verônica, que Carlos Daniel foi baleado. Chorando, mal consegue contar a Adelina o que aconteceu. Ao saber que ele foi levado para o Hospital Central, onde Carlinhos havia estado antes, Piedade decide que precisa ir até lá. Na casa dos Bracho, Cilda também recebe a notícia da tragédia e culpa o retorno de Paola por todos os problemas recentes. Quando ela revela que Carlos Daniel foi baleado, o choque toma conta da casa. Enquanto isso, Willie está transtornado. Stephanie o confronta, acusando de ter matado seu irmão. Ele alega que não sabe se o matou, apenas reagiu à agressão. Ao ser pressionado, confirma que vai fugir, reforçando a suspeita de que realmente atirou em Carlos Daniel. Paola reage de forma insensível, desejando que ele morra para herdar sua parte. Ao final, Leda ironiza, perguntando se deveria contar da sua maneira à vovó Piedade, talvez com a intenção de provocar um novo choque.